Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje nós vamos conversar com o irmão Everardo, esse jovem senhor, né? Que tem algo de Deus a falar aos nossos corações, algo muito importante que todo cristão ele deve compreender que faz parte de sua vida. Nós vamos conversar um pouco sobre missões, né, irmão Everardo? Vamos falar um pouco sobre qual é o papel do cristão diante desse ato de fazer missão. E o que é fazer missão? Porque às vezes as pessoas confundem também, né, irmão Everardo? É missionário quem está bem distante, quem evangeliza e fala de Deus aqui ou ali. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante na vida cristã. Pode falar Bem, né? Saudar a todos com a paz do Senhor também. Uma boa tarde a todos. E é uma honra, né, para a gente ter esse convite e falar sobre missões. É algo que muitos dizem que vem do coração de Deus, né? Como a irmã Patrícia falou, as pessoas têm essa vista de achar que missões é só quem vai para a África, é só quem vai para outro país, é só quem vai para outra cidade. Mas as pessoas esquecem que a missão ela tem que ser feita primeiramente aonde você está. A missão nada mais é do que uma responsabilidade. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, que se eu anuncio o Evangelho eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Então, Paulo nos ensina que a missão é uma obrigação do cristão. Ele vai concluir a sua fala dizendo: e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, a missão ela é isso, é uma obrigação cristã. E nós formos ver a margem da Bíblia, a luz da Bíblia, a missão ela vem desde o princípio. Desde que o homem caiu, Deus tenta fazer essa missão de reconciliação do homem com Deus. Deus naquele tempo levantou patriarcas, levantou profetas. Aí vem para o Novo Testamento, Jesus veio, depois veio os apóstolos e agora está a igreja nessa missão. E é muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa diz assim: não, mas eu vou à igreja, independente, eu costumo dizer, irmã Everardo, da denominação, que a gente fala aqui de cristianismo, né? Eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, eu louvo, mas às vezes quando chega em casa não fala de Deus nem com a sua família, nem com o seu vizinho, nem dá testemunho, né? Nem dá testemunho. E essa nossa conversa de hoje é importante para nós compreendermos que estarmos na casa do Senhor, numa congregação que você vai para adorar a Deus, é importante. Mas é como você diz aí, quando nós resolvemos dizer que somos realmente cristãos, nós temos a obrigação de levar essa palavra de Deus por onde a gente andar, né? A gente, para iniciarmos um versículo que está em Atos 20, 24, que diz assim, né? Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Nada que nós fazemos para Deus é para nos gloriar, né? Não é eu, não é o irmão Everardo, não é o irmão lá que fala, que levanta uma oração, que Deus trabalha na vida dele, curando pessoas. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. E a gente falar de Deus, eu costumo dizer que não tem coisa mais maravilhosa do que conhecermos a palavra de Deus e falarmos de Deus, né? Aí vamos aqui, irmão Everardo, diga-se o que para você é fazer missões. Você já começou a falar, né? O que é fazer missões, como é, e diante da Bíblia, como você já citou, a importância de fazer missões. A missões, ela é como eu disse aqui no começo, a missão é uma obrigação cristã, né? E se nós formos ver, o fazer missão
quem faz missão, ele vive por aquilo ali. É um combustível para o cristão. Eu sei porque muitas vezes quando a igreja parou de fazer missão, parou de fazer o evangelismo, quem era a liderança de missões e quem fazia parte daquele grupo, deu uma enfraquecida espiritual. Porque quando você está fazendo missão, você está orando, você está jejuando, consagrando, buscando ter uma vida no altar com o Senhor. Porque você não sabe o que é que espera você no caminho. A missão, ela é buscar as pessoas que estão lá fora para dentro da igreja. A missão é entrar no terreno do inimigo. A missão verdadeiramente é uma guerra. A missão você vai pisar em um campo minado e você tem que estar preparado para aquilo ali. Isso é missão. Você vai mexer com quem o inimigo das nossas almas já tem como seu, né? E quando eu falo com os jovens, quando eu estou na escola bíblica, quando eu estou conversando com alguém, eu digo assim, é muito complicado quando você entra nesse terreno de mexer com quem o diabo, né? Todo mundo sabe que a gente está falando dele, tem nas suas mãos, porque ele não vai ficar satisfeito porque está perdendo aquela alma. Que para ele faz tudo para ganhar, e quando a pessoa traz em seu coração, em sua vida, o desejo de fazer missões, está resgatando essas almas perdidas para o próprio Deus. É um trabalho maravilhoso, né, irmã Grata? E eu achei interessante quando você falou assim, de fazer missões em todos os lugares, né? Não é só aquele que sai do país, que sai do estado, que sai do município, mas aquele que fala de Deus até na sua casa, né? Você pode falar um pouco dessa experiência da missão como algo do seu dia a dia, com todos que convivem com a gente. Interessante assim, a missão dentro da nossa casa, né? Porque todos nós temos familiares que não é evangélico. E é muito difícil você conseguir ganhar aquela alma, você falar de Jesus para ela. E nesse momento, eu acho que a maior missão que você tem é o exemplo que você dá como cristão. Aquilo ali, a pessoa vai olhando e vai vendo o seu testemunho. E o seu testemunho, ele serve de missão. Até que um dia, você pode ter certeza que essa pessoa vai chegar para você. Essa pessoa vai pedir algo a você, um conselho, no momento difícil que ela está passando. Porque Deus, ele é um Deus de estratégia. Eu acho muito interessante o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida das pessoas, dos nossos familiares principalmente. Porque Deus, ele arma situações para que a sua missão seja cumprida. Você vê interessante o filho pródigo. O pai não impediu que ele fosse. O pai deu a herança, deu a parte. Mas nós temos que entender que a porta do pai sempre está aberta para aquele filho que foi voltar. Isso também é uma missão, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, às vezes a pessoa nem compreende. Você vai para a igreja, você faz isso e seu filho, sim, ele está ali porque é uma trajetória, mas o lugar dele é na casa do pai. E como o pai do filho pródigo fez, ele deixou ir, como você falou, mas ele sabia que o filho voltaria. Por quê? Porque a gente coloca na presença de Deus. Orar, né? A oração é uma poderosa parte das missões. Você não pode fazer, você não pode alcançar vidas se você não tem uma vida de oração. Agora, irmã Everardo, fala um pouco da sua experiência, né? De como entrou esse desejo de missões na sua vida, né? Como você colocou, como Deus colocou no seu coração esse desejo de missões para você, para a sua vida. Amém. Então, para mim, assim, que missão não é um chamado. Você não, vamos supor, você é um pregador, você tem aquele chamado. E missão ele não é um chamado. Missão Jesus, ele incumbiu de fazer aquilo ali. E quando isso entrou na minha vida, foi quando eu vim para a igreja, que eu vi que Jesus começou a transformar a minha vida. E quando eu vi os irmãos saindo para visitar, saindo na casa dos irmãos, orando, e aquelas almas se convertendo ao Senhor, também via muito vídeo
de homens saindo nas ruas, fazendo aquela missão. Porque missão é algo muito bonito que acontece, né? É verdade, Missão, ela realmente ela é a alma da igreja. E quando eu vi tudo aquilo, Deus colocou no meu coração que eu precisava fazer algo. Eu não poderia ficar só na minha zona de conforto. Eu não poderia ficar só dentro da igreja, eu teria que sair da igreja. E ali foi sendo colocado em meu coração. Comecei a primeira visita, foi uma bênção, a segunda visita. Depois veio as lutas em meio à visita. Teve dias que nós fomos para a missão, não estávamos preparados, mas Deus teve misericórdia e a missão foi cumprida. E cada experiência que nós passamos na nossa vida de missão, nós vamos a cada dia se apegando mais com ela. E vai chegar um tempo que você não consegue mais viver sem missão. É interessante que Paulo ele foi até a morte. Quando chega lá, ele vai advertir Timóteo, quando ele manda a última carta lá no 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Então Paulo ele foi até a última circunstância, fazendo missão. Ele sabia que ele iria morrer. É tão interessante que aqui no livro de Atos, no texto que a irmã Patrícia leu, no versículo 22 vai falar assim, ó: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me há de acontecer ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aí vai entrar no texto que você falou. Todavia não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo aqui nos ensina que o Evangelho é uma confiança de Deus para você. Você imagine um Deus todo-poderoso, um Deus que manda no céu, manda na terra, um Deus que todas as coisas estão no controle das suas mãos. Confiar para um pecador: meu filho está aqui, faça essa missão. Vai ali que aquelas almas elas são tuas. É algo interessante, né? Essa confiança que Deus tem no pecador. E quando você fala assim das visitas, aos amigos, os irmãos que nos acompanham, busquem essa experiência de falar de Deus, né? Que é algo maravilhoso. Às vezes você leva não é só a palavra de Deus, às vezes você tem que levar até o pão. Você chega ali para levar a palavra de Deus, mas você compreende que você tem que voltar, porque você precisa levar também o pão. Mas a satisfação que Deus traz ao seu coração, ela não tem explicação. Não tem, né? E a igreja de Cristo é essa. Ser cristão é isso que o irmão Everardo está nos falando hoje. É ter essa consciência que quando nós somos alcançados por Deus, a gente tem a obrigação de buscar aqueles que estão perdidos. Porque foi isso que Deus nos confiou. E é isso que nós devemos fazer como cristãos, né? Porque Deus procura corações obedientes. Se quando o irmão Everardo sentiu, tivesse, não, mas é melhor estar na minha casa, né? Eu trabalhar à noite, passo o dia cansado, eu não vou fazer isso. Você podia ficar na sua zona de conforto, mas você estava desperdiçando o talento que Deus tinha lhe dado, né? E é tanto, Patrícia, que eu também vejo que quando nós fazemos missões, é como você falou, às vezes nós temos que levar o pão. E Deus ele não dá essa sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo. É verdade. E é muito gratificante quando você chega numa casa que você vê que a pessoa não necessita só da palavra, mas necessita também do pão. E você chega na sua casa, tem 2 quilos de arroz e você tem aquilo no seu coração de doar ao outro. Aquilo ali ele lhe satisfaz. É como está dizendo, a missão é um combustível, né? Ele lhe satisfaz, ele dá uma graça que você não entende. Não é inexplicável, é algo de Deus mesmo. Sou grata pela sua vida, né? Por tudo que o crescimento que Deus tem dado ao seu coração. Sabe que eu sempre digo, né? Que você tem o dom da missão, mas você é um pregador que Deus lhe usa poderosamente.
através das suas palavras que vão aos corações, e que Deus continue usando para alcançar vidas, e que através da sua palavra nasça no coração de muitas pessoas esse desejo de levar o amor de Deus para todos que necessitam. Quiser dar uma palavra aos nossos amigos para encerrar? Quero dizer a vocês que preguem a palavra, tentem fazer o máximo nessa missão de Jesus, porque essa missão ela é uma missão da igreja, mas não é uma missão só de quem está na liderança, é uma missão da igreja em geral. Faça essa missão acontecer, porque nós vemos a vinda de Jesus está próxima. E o hino fala, muito interessante, eu posso me apresentar a Deus de mãos vazias, eu não posso me apresentar ao Senhor de mãos vazias, porque Ele botou essa confiança em mim. Então, ajude-nos a fazer missão, ajude-nos a buscar almas para o reino de Deus, porque o reino de Deus ele necessita de você, ele precisa de você. Na verdade, Deus ele não precisa da gente, mas o seu reino, para o seu crescimento, ele precisa de mim e de você. Então nos ajude, se você não puder ir, ore, pague o preço por quem vai. Ajude quem vai, porque essas pessoas, elas muitas vezes passam por lutas espirituais dentro de casa. Muitas vezes passam por luta com a sua família. E as pessoas que estão de fora não entendem o que é fazer missão. É algo difícil, mas é algo muito prazeroso. Paulo nos ensina que ele ia até a morte, mas ele tinha um prazer de fazer aquilo para Jesus. Então, missão é um prazer, viu? Então, eu quero agradecer também a confiança dos irmãos que me chamaram. Vai ser uma pequena conversa, mas eu creio que vai ser de grande proveito. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu também. Antes de encerrar, eu quero só dizer, né, irmã Vera, que a equipe de missões dessa igreja, ela acompanhou muito a minha trajetória e hoje eu louvo a Deus, que diante de muitos que me ajudaram na oração, a equipe de missão, o irmão Everardo, saudoso irmão George e outros irmãos, acompanharam a trajetória de oração e de busca da conversão e salvação do meu irmão. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu irmão é um obreiro da casa do Senhor, já dá aula de escola bíblica, presente, ele é fruto de missões. Então eu louvo a Deus e agradeço. E que Deus abençoe poderosamente a vida de todos que estão nos acompanhando. Dê o primeiro passo, seja um missionário, fale de Deus. Assista o nosso vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, nos acompanhe. Amém.